Muito bem-vindo a mais um podcast do E-Commerce Puro. Eu sou o Gabriel Bólico e hoje o tema é insano. Como vender nos Estados Unidos? Pois é, cara, você pode abrir a sua empresa lá e começar a vender. E para isso eu trouxe um especialista no assunto, Pedro Trevisan. Seja bem-vindo. Valeu, Gabriel. Obrigado, pessoal. Oi. Vamos falar aqui um assunto bem legal hoje, como vender nos Estados Unidos, tema que o pessoal está buscando bastante e vai ser bem interessante. Prazer, obrigado pelo convite. Que isso, uma honra. A gente se conheceu através de um amigo em comum, que é o Marcel, da Maretoa, grande lojista da Loja Integrada. Inclusive, eu estive agora no evento da Loja Integrada, foi muito legal, que a gente até ganhou uma premiação lá muito massa, assim, de GMV, de faturamento. Pois é, a Loja Integrada faz grandes coisas e tem grandes lojistas, assim como o Marcel, que é um cara muito visionário, já esteve aqui no podcast do E-Commerce Puro, né? Ele é CEO da Maretoa e vende biquínis nos Estados Unidos. Olha só, cara. De biquíni E o brasileiro. negócio dele tá indo bacana, né? Você que trabalhou nesse processo aí para iniciar a operação por lá. Tá indo super bem, cara. Só Legal. cresce. Boa. O Marcel sempre tá chorando, né? Mas tá indo bem o negócio dele. Legal, massa. Vamos lá, para quem não te conhece ainda, explica um pouco da tua jornada, quem é o Pedro, como que você iniciou até aonde está, ao ponto de ajudar aí empreendedores brasileiros a começar um negócio nos Estados Unidos. Legal. Bom, eu trabalho com startup de tecnologia desde 2010 e 11. Então, já tive algumas startups, tive um exit, outras que não deram certo. Depois trabalhei na economia real, num nicho de restaurante. E aí depois eu acabei fazendo parte de uma empresa que antes era chamada Company Combo, depois migrou para GlobalFi, onde me tornei sócio e cofundador da operação. E aí que tudo começou relacionado aos Estados Unidos, né? Então, desde 2018 atuo nesse mercado, ajudando empresas de tecnologia e de e-commerce de diferentes países a começarem sua operação nos Estados Unidos. Aí, de março desse ano para cá, a gente lançou a Global D, então eu dei uma saída da GlobalFi na operação, continuo sócio, mas foquei agora, criei a Global D, que é uma ferramenta que apoia e-commerces a venderem nos Estados Unidos através de dados. Então a gente entrega uma forma facilitada de você validar o mercado americano antes de abrir empresa ou de fazer um cross-border, etc. Então, digamos que dentro de um processo de exportação, a gente teria a Global D como a primeira etapa de análise, e aí depois você tem as outras empresas de abertura de empresa, contabilidade, logística, marketplace, que entra a GlobalFi, entra diferentes empresas que atuam nesse processo da segunda etapa. Tá? E na GlobalFi, né, que fiquei até março desse ano, foi onde tive a maior experiência ali de dia a dia de Estados Unidos, de e-commerce, de logística, né? A GlobalFi também tem um fulfillment center nos Estados Unidos, então toda essa experiência que me permite hoje apoiar os e-commerces que desejam vender no mercado americano, e não só baseado na experiência, mas também na dor que eu vivi, que os e-commerces me traziam quando a gente conversava, que era como entrar, o que fazer, quem é meu concorrente, enfim, que era escassez de informação, escassez de dados, que a um certo dia eu falei, gente, alguém precisa resolver isso, porque eu não posso falar para o Gabriel que ele precisa conversar com 5 consultorias diferentes, contratar 5 softwares diferentes para começar a vender nos Estados Unidos. Isso vai levar tempo, vai custar $20 mil, e talvez ele não tenha a informação que ele precisa, que é qual é o custo, qual é o frete desse produto, qual é o imposto desse produto, qual é a certificação desse produto, se ele precisa de um FDA, como se fosse a Anvisa aqui do Brasil, qual é o ticket médio do concorrente, enfim, informações de mercado. E aí um certo dia eu falei, gente, não é possível que não tenha essa solução, não tem uma solução centralizada de fato, e aí a gente lançou o Global D, que hoje está em beta, que é um sistema que entrega essa informação. Então, desde 2010 até hoje, a gente tá nessa caminhada, empreendendo, né? Que não é algo tão simples, mas é super prazeroso ver as coisas acontecer e os potenciais de ganho, de escala e etc. Muito bom. Hoje no Brasil tá bem latente essa questão dos marketplaces, assim, muita gente começando para valer diretamente nos marketplaces, principalmente aí no Mercado Livre da vida, Shopee, que são os mais fáceis de você iniciar um negócio. Eu comecei direto com marca própria e
ainda tem muito, mas muito para crescer aqui, ao ponto que as pessoas ficam concentradas no Brasil. Sim. Elas não conseguem ainda ver um mercado fora, ainda mais um mercado tão maduro quanto o mercado americano. Mas por que vender fora? Assim, por que vender nos Estados Unidos? Quais as vantagens, os benefícios, a complexidade disso? Por que um empreendedor que já tem um negócio aqui consolidado, por que ele deve olhar o mercado americano? Ah, perfeito, cara. Excelente pergunta. Ainda mais no Brasil, que é muito extenso, né? Então, extenso e populacional, né? Então, às vezes, o empreendedor não está nem vendendo no Nordeste e aí você fala, mas Estados Unidos, eu não estou nem no Nordeste. Mas vamos lá, existem benefícios que vão responder essa pergunta sua e é do porquê não Nordeste ao invés dos Estados Unidos, por exemplo. Tem muita coisa assim que a gente tem que analisar. E alguns pontos vão ser super interessantes para um modelo de negócio, para um e-commerce específico e outro ponto para outro modelo. Então, por exemplo, quando você está inserido em outro mercado, em outro país, você deixa de ser refém de uma política econômica e social do país que você de origem. Tá? Então, um caso muito claro é a Argentina. Eu sou professor de um instituto de e-commerce lá da Argentina. E a dificuldade deles de receber de câmbio, dólar, fazer venda, cross-border é absurda. Então, eles estão buscando soluções para deixar de ser refém do seu país. Tá? Ao mesmo tempo, quando você está inserido em outro país, você parte da vivência daquele país no sentido de poder aproveitar campanhas, datas comemorativas específicas desse país. Então, o Dia dos Namorados nos Estados Unidos é um, o Dia dos Namorados no Brasil é outro. Você tem a Black Friday americana e tem a tua Black Friday no Brasil também. Então, você tem datas comemorativas para potencializar seu e-commerce. Você tem um outro padrão, se você produz no Brasil, se a tua indústria está no Brasil, você tem um custo em real, claro que muita coisa já é dolarizada, mas você tem, de certa forma, um custo em real e passa a ter um faturamento em dólar. Que mais? A questão da sazonalidade. Então, se você vende biquíni ou pijama no Brasil, você vende durante essa época, né? Então, pijama no inverno e biquíni, moda praia, durante o verão. E é o inverso nos Estados Unidos, né? Quando é verão aqui, é inverno lá e assim por diante. Então, você vende biquíni o ano inteiro, você vende pijamas o ano inteiro. Então, você tem essa questão da sazonalidade também. E assim, tem algo também que é importante citar, que é a relação da concorrência. A concorrência, ela não é mais a loja da esquina do lado, ou o concorrente de São Paulo, ou o concorrente de Brusque, enfim. O concorrente é global, o concorrente está na China, o concorrente está nos Estados Unidos, ele está vindo aqui e está vendendo no teu mercado. Tá? Então, quando você entende todo esse cenário, você começa a entender os motivos de vender nos Estados Unidos. E aí eu te respondi com uma provocação, que é o que o e-commerce faz, né? O dono de e-commerce faz. Tá, mas por que não vou para outros estados aqui? Por esses motivos de complexidade, no sentido de ser refém, e pela facilidade que é vender no mercado. Não vou colocar facilidade porque não é fácil, mas a simplicidade de vender nos Estados Unidos, por exemplo. Então, de novo, não é fácil, mas não é complexo. Então, é um mercado muito simples, é um mercado que é feito para funcionar, é feito para que negócios aconteçam. Então, quando você entende essa simplicidade de vender, por exemplo, no mercado americano versus expandir dentro do Brasil, você sabe muito bem a complexidade, você acaba também optando por essa venda no mercado americano. Se eu entrar em dados, Gabriel, a gente vai mais longe ainda. Ano passado, o faturamento de vendas online nos Estados Unidos foi de 1,1 trilhão de dólares. No Brasil foi 60 bilhões de dólares, perdão. Então, é uma diferença absurda. Nos Estados Unidos, a penetração da internet é quase 100%. Nos Estados Unidos, a gente tem diferentes marketplaces de nicho, marketplaces genéricos, como a Amazon, eBay e tal, que ajudam ao processo de comercialização. O comprador, a gente fala que é o cross-border buyer, né? O comprador internacional. Quando a gente olha esse número, que é assim, quantas pessoas estão comprando de empresas estrangeiras? O Brasil, essa penetração de compradores estrangeiros, de empresas estrangeiras, perdão, é de 51%. Que é, por exemplo, eu comprar da China. Estou fazendo uma compra cross-border. Quando a gente olha o mercado americano, esse número é de 35%, 31%.
Ou seja, há um grande crescimento dos consumidores americanos fazerem compras cross-border, compras de empresas estrangeiras. Porque hoje o número é somente 31%. E a gente está falando de um país com mais de 300 milhões de habitantes. Então é um país muito grande, muito populacional. Quando a gente olha para um outro prisma, a gente entende também uma questão de impostos, né? Então, qual que é a diferença entre comprar um produto de fora do país, sendo brasileiro, e comprar um produto de fora do país, morando nos Estados Unidos? Aqui no Brasil, a gente teve recém a situação dos $50 de isenção de impostos, né? Então, isso chama de minimis, que é o mínimo de imposto a ser pago quando você importa um produto de um país estrangeiro. Então, no Brasil, existe o de minimis para importações pessoais, que não seriam importações comerciais, e se eu não me engano é $50, acho que é esse o valor, não me recordo agora. Quando a gente olha os Estados Unidos, antes de ir para os Estados Unidos, na Argentina não existe de minimis, tá? Então, toda importação, sendo pessoal ou comercial, tem imposto. Uhum. Quando a gente vai para os Estados Unidos, o de minimis é de $800. Então, até $800 você pode fazer uma compra que você não será taxado, não terá um imposto de importação. Tá, Pedro, mas isso é só para pessoa física ou jurídica? Para os dois. Então, se você vai exportar uma certa quantidade de produtos para ter um estoque avançado, por exemplo, até $800 você não tem um imposto de exportação desse produto. Então, assim, é tudo facilitado para que de fato aconteça. É por isso que hoje é mais comum você escutar as pessoas falarem sobre vender nos Estados Unidos, fazer cross-border, ter o estoque avançado e assim por diante. Então, acho que isso retrata bastante assim os motivos e benefícios de por que vender nos Estados Unidos, né? Uhum. Você usou bastante a palavra simplicidade. Tipo, falou que não é fácil, mas é mais simples. Uhum. O que tem de bate-pronto assim na parte de simplicidade? Não sei. Poxa, a diferença logística é assim para assado. Sim. Ou pagamento desse jeito, mentalidade consumidor. O que seria mais simples de uma maneira um pouco mais tangível? Sim. Se a gente entrar em burocracia e pegar o exemplo de abertura de empresa, nos Estados Unidos você abrir uma empresa há cerca de 30 dias, um processo 100% online, cerca de $500, tá? No Brasil a gente sabe que é muito mais tempo e um investimento grande também. Quando a gente fala de logística, a Amazon americana, depende da região, já entrega no mesmo dia. Então funciona. É muito relacionado assim à ausência de dificuldades para que o processo aconteça. Então é muito mais simples. Você tem inúmeras integrações de Shopify, por exemplo, para fazer acontecer. Toda essa facilidade de tecnologia e de cultura, que é uma cultura com base em confiança, ela facilita para que esse processo aconteça. Então, de novo, não é fácil, mas é simples. É feito para que o negócio ande, para que o negócio aconteça. Inclusive o Marcel é um cara que fala muito isso, sabe? Cara, lá é tudo para que de fato aconteça. Até se você for analisar os Estados Unidos na parte geográfica, ele é um país sem tanto desce e sobe, ele é plano na maioria da estrutura do país, sem falar na parte de transporte, que é o que a gente sofre bastante aqui, né? As vendas sempre concentradas sul e sudeste, mas, poxa, o Brasil é enorme, gigantesco, então a parte logística sempre foi um desafio tremendo, apesar que aconteceu uma revolução logística, né? Quem trabalhava 10 anos atrás com e-commerce era só Correios, hoje a gente já tem soluções de hub de marketplace, hubs de transportadora e contratos compartilhados, várias transportadoras que se adaptaram. Ainda tem o problema da logística de itens grandes aqui, né? Que acho que a Amazon vai trazer um negócio bem interessante aqui para o Brasil sobre, né? De fornecer aí o serviço deles para resolver certos problemas. Legal. E até isso, que assim, é muito difícil trazer essa comparação. Mas, poxa, deixar o produto na porta da casa é uma facilidade imensa para a logística funcionar. Então tem todo esse aspecto cultural, então, que ajuda, apoia muito esse processo para que funcione, né? Aqui no Brasil ia ser um pouco mais difícil isso. Será? Então tem isso, né? Que também facilita o processo. Lá tem casas que nem tem muro.
né? Não tem ouro, claro. E daí os entregadores deixam na porta ali as encomendas. Tem bastante coisa nessa pegada. Agora, sobre tributos, parte tributária, né? O Brasil nem se fala, um dos países mais complexos da parte tributária. E para um cara que quer começar a vender fora do país, o que ele precisa saber sobre os tributos? Pois é, cara, não sou especialista em tributos, né? Mas na minha experiência, o que eu posso compartilhar? Se você vai abrir uma empresa nos Estados Unidos, você tem que ter alguns conhecimentos ali prévios para tomar a melhor decisão, né? Então, se vai ser uma LLC, se vai ser uma corporation, em qual estado você vai abrir sua empresa e assim por diante. Mas até antes de entrar nisso, acho que um ponto importante é entender qual é o imposto do produto, que é o ADS Tariff, né? Você precisa entender, então, qual que é esse imposto desse produto, e para isso vai precisar do ADS Code. Mesmo não passando de mínimos, você não teria esse imposto, mas ultrapassando, você passa a ter esse imposto. Então é importante você ter esse primeiro conhecimento. Aí depois a gente vai entrar em cross-border, estoque avançado, etc. Mas vamos pegar o exemplo de alguém que vai abrir uma empresa nos Estados Unidos, né? Um e-commerce que vai ter uma operação de fulfillment center, vai contratar um fulfillment, terceiro, etc. Nesse caso, você, como um empreendedor estrangeiro, precisa escolher entre uma LLC e uma corporation, que são dois formatos de empresa nos Estados Unidos. A LLC é similar a uma limitada aqui do Brasil, que não possui imposto de renda empresarial. Ela tem um formato diferente, onde o lucro da operação é dividido com os sócios da empresa, com os membros da empresa. E aí, quando esse lucro é dividido, insere-se o imposto de renda pessoa física, que aí é de 10% a 37%. O que define qual é o percentual ali é o montante, né, que o sócio recebeu. Então, se ele recebeu $500 mil do ano, ele vai ter 37% de imposto. Se recebeu 10 mil, 10%, e aí essa variação. Então, a LLC ela não tem um imposto, né? O imposto é quando o lucro é dividido com o sócio. Se eu não quiser dividir o lucro, essa é a questão, né? LLC você é obrigado a compartilhar o lucro com os membros da empresa. Tá? Então, aí você tem esse imposto. Na corporation, você tem um imposto de 21%, flat, que não altera conforme o montante. Você não é obrigado a compartilhar os lucros da operação com os membros. Tá? Então, a Corp tem um imposto de 21%. Lembra que a LLC não tem imposto, certo? A Corp tem de 21%. Então, se você teve um lucro líquido lá de $500 mil, você vai pagar 21% na Corp. Quando você compartilhar os lucros, e você não é obrigado, da corporation para os sócios, aí você tem o imposto de renda pessoa física 10% a 37%. Ou seja, numa corp, quando houver a distribuição, você tem os dois impostos. Imposto nível empresarial, 21%, e imposto pessoa física, 10% a 37%. De novo, eu não sou especialista, isso aqui é tudo conhecimento mesmo. Então, são essas diferenças assim com relação a empresas, tá? Que você precisa tomar em conta. Depois, os estados. Se você tem um fulfillment center, se o teu fulfillment center, né, que você contratou, está na Flórida, não faz muito sentido você abrir uma empresa na Califórnia tendo um armazém na Flórida. Porque você vai entrar no Sales Tax Nexus. Né? Você passa a ter Nexus no estado que você tem um fulfillment center e no estado que você incorporou a empresa. Então, estude isso com o seu advogado, mas é interessante que você avalie ter a sua empresa no mesmo estado que você teria seu fulfillment center. Tá? E aí, falando do Sales Tax, né, cada estado e cidade tem o seu percentual que é cobrado, é um adicional do produto, como o VAT na Europa. Tá? Então, por exemplo, em Orlando é 7,5%, se eu não me engano. Então, se o produto custa $99, vai ter mais 7,5% que o consumidor paga, e esse dinheiro vai direto para o estado. A Amazon, os principais marketplaces já são responsáveis por essa frente. Tá? Então, eles já fazem a cobrança e já entregam para o estado. E se não, se está usando o teu Shopify, teu VTEX, etc., tem algumas ferramentas como o TaxJar que faz esse processo e já faz divisões, enfim, tudo facilitado, de novo. Né? Processo mais simplificado porque tem as ferramentas. E aí tem o Sales Tax Nexus, que é, se você está, por exemplo, incorporado na Flórida, teu fulfillment center está na Flórida, etc., e você passa a ter mais de, eu não lembro qual era o montante, mas sei lá, mais de $100 mil em vendas lá na Califórnia,
você passa a ter um Sales Tax Nexus na Califórnia. Então, você passa a ter obrigações com o estado da Califórnia. Mas detalhe, se você está fazendo um cross-border, muito disso você não precisa se preocupar. Porque basicamente seria o imposto de importação, que com o de mínimos até $800, você tem uma margem muito boa. E para quem não sabe, o cross-border é enviar direto do Brasil pro consumidor final. Em outro país, exatamente. Então, cross-border é quando você faz isso, né? Vende aqui e entrega direto em outro país. E o estoque avançado é quando você avança um certo nível de estoque de mercadorias para outro país. E aí, para isso, você tem uma entidade, né? Uma LLC, uma empresa, enfim, nesse país, para poder receber essa mercadoria, armazenar e etc. Eu sei que você vai perguntar, tá, mas preciso ter uma empresa, né, para ter o estoque avançado? Via de regra, sim, mas hoje a Amazon tem alguns trabalhos que ela faz esse processo de levar um estoque avançado da sua conta, mesmo brasileira, para os Estados Unidos, sem precisar abrir uma empresa nos Estados Unidos, por exemplo. Até teve uma vez que uma pessoa da Amazon entrou em contato comigo, né, que estava conversando com você nos bastidores sobre, e era uma dessas pessoas latinas que falam português um pouco arrastado, mas dá para entender. E ela tava mandando ver ali, olha, vamos abrir lá nos Estados Unidos, a gente vai te ajudar, e etc, tal. Só que acabou que pela correria, nem levei pra frente, a gente chegou a fazer umas 2, 3 reuniões assim, e isso morreu. Só que uma coisa bem interessante que a gente tava conversando também é que se você pegar um produto que ele tem um certo nível de escassez, mas é um commodity. E até um exemplo que eu sempre uso é do Minecraft. Que o Minecraft, o que aconteceu? É um produto que tem uma comunidade muito grande, ele é super famoso e tal, e a gente fez meio que uma última produção quase que global desse item aqui no Brasil. Então, beleza, é um produto que tem uma comunidade fortíssima, bem escasso, e aonde eu mandei produzir e ainda foi, cara, preço de banana, assim, tipo R$38 cada peça, né? E no estudo de viabilidade que a gente chegou a fazer, tava lindo vender esse item. Até você falou assim, Gabriel, nem compensaria você ter o estoque avançado, porque o consumidor, né, americano, ele até toparia esperar um pouco mais, logo faz o cross-border. Né? E a Amazon, ela ajuda nesse processo, é isso? A Amazon faria o processo de colocar o estoque lá nos Estados Unidos. Mas sem abrir empresa. Sem abrir empresa. E pro caso do Minecraft que a gente estudou, seria o cross-border uma ideia, porque como é um produto que você falou super atrativo e escasso, é possível esperar um frete um pouco maior e ter até um custo de frete um pouco maior. O consumidor esperaria. Mas eu conseguiria vender através da própria Amazon? Via cross-border? Acredito que não. Não. Então sabia. eu teria que fazer, de repente, um anúncio no eBay, talvez? Isso, exatamente. Aí você precisaria utilizar uma outra ferramenta ou faz o processo de inventário com a Amazon, né? De inventário avançado com a Amazon. De estoque avançado. Eu lembro que na época, até quando eu tava analisando, não sei se era $30 que eles estavam vendendo ali. 30 vezes 5, olha só, compensa muito você vender em dólar, né, o produto ali. Então, até esse time da Amazon entrou em contato e é um negócio mega interessante porque eles estão fazendo um trabalho para pegar lojas aqui do Brasil e fazer todo esse lance. Estão. Pedro, deixa eu fazer uma pergunta para você que talvez seja meio boba, cara, mas eu me veio na cabeça aqui. Certamente não. Ó, o cara vai lá, ele abre a empresa dele nos Estados Unidos, beleza. Tá. Se ele tá com bala na agulha, quando a gente fala de investimento, de green card, ele consegue, com um certo investimento no país ali, tirar o green card ou coisa do tipo, ou não é um negócio muito mais... Que eu lembro que tinha um limite lá de investimento no país, só que falando de abrir um e-commerce lá e colocando uma grana, como que isso funciona? Você tem alguma noção? Você quer me derrubar, né, Gabriel? Por quê? Complicado falar disso? Não, eu não tenho muito conhecimento de imigração, cara. Mas olha só, se eu não me engano, o valor hoje tá $800 mil para um dos vistos de investidor com green card, sabe? Mas eu não sei dizer se é um investimento direto no negócio, quanto é no negócio, quanto é custas, sabe? Não sei te dizer.
O que é interessante é que, por exemplo, se você tem uma cidadania italiana, esse investimento para o mesmo formato é de $100.000. Nossa, sério. Então, o pessoal, principalmente brasileiro, né, tem cidadania italiana e faz o processo pela cidadania italiana, né? Caramba, cara, dessa eu não sabia. Inclusive, com o passaporte italiano, você não precisa de visto para poder entrar nos Estados Unidos. Diferente aqui do Brasil, que a gente tem que fazer a entrevista e tal. Né? Pô, interessantíssimo. Legal. Ainda sobre essa questão de vender, né, produtos um pouco mais escassos lá fora, me veio uma história na cabeça que é o seguinte. Às vezes a gente pensa que, pô, o mercado americano já tem todos os produtos do mundo, que pô, os caras não vão ter interesse em mais nada, porque, pô, a gente tá falando do país do capitalismo, onde os produtos basicamente que nascem, né, eles podem não ser produzidos ali, mas muitas coisas nascem nos Estados Unidos. Mas, uma coisa muito interessante foi o seguinte, uma vez eu tava indo para Los Angeles e, na verdade, eventualmente, né, chegavam alguns e-mails ali pro time de atendimento e o time me repassava assim, Gabriel, dá uma olhada nesse caso. Dá uma olhada nesse outro caso. Ou para resolver alguma bomba, alguma bucha lá, que eu tinha que só fazer uma anotação ali no Zendesk. Ou um caso inusitado. E passaram para mim um caso inusitado, que era o seguinte. Era um americano, que ele morava lá em Maryland, que fica um pouco abaixo de Nova York ali. E ele viu alguns jogos de Atari que a gente tinha. Então, se liga. Mercado americano, que ele tem acesso ali a muitos produtos, mas os jogos que ele queria, não, sei lá, se pelo custo real, se compensava muito ele comprar com a gente, ou se ele não achou em lugar nenhum, mas de fato nós tínhamos os produtos ali. E a gente não envia, pelo menos não enviava produtos para fora. E o time de atendimento passou para mim, só que, como eu tinha uma viagem marcada uma semana para frente, eu falei, eu vou entregar para ele. E eu levei os jogos lá, eu acho que foram 5 jogos, isso aí foi registrado via vídeo, né? A gente até lançou depois o vídeo no canal do YouTube. Mas basicamente eu tinha ido para San Diego, fiquei ali em Los Angeles, né, na Califórnia e tal, e postei para ele de lá até a casa dele, deu tudo certo, ele fez o pagamento via PayPal e foi uma experiência muito legal. Mas o ponto é, olha como muitos de nós aqui temos produtos que outras pessoas do mundo e principalmente os Estados Unidos procuram. Então é uma questão de você aparecer, de você estar no lugar certo ali e fazer o negócio rolar. Apesar que uma opção cross-border para esse item seria muito mais interessante do que ter um estoque avançado. Como você falou, o estoque avançado seria, sei lá, de repente, quando o prazo de entrega vai fazer diferença. Quando é um produto já com uma competência em espanhol. Um produto já com muitos concorrentes já no mercado, aí faz sentido você ter, de fato, um estoque avançado, enfim. Sempre é bom ter uma empresa nos Estados Unidos, né? Mas não dá para precisar assim, para o meu caso tem que ser cross-border, para o meu caso tem que ser estoque avançado. Eu sempre falo que depende, sabe? Depende muito da realidade sua hoje, depende do produto, depende o quão maduro você tá, se você quer fazer testes primeiro. Então tem uma série, tem um caso do eBay da Europa, que é uma indústria de violino, que há 40 anos é a família que produz o violino. Todo violino, depois de feito, passa pela filha violinista, afinar ele, ver se ficou bom ou não e tal. Uma entrega desse violino é 15, 20 dias. E o comprador espera, né? Então ele faz um cross-border desse produto, porque é um produto super interessante. Tem casos assim de indústria de moda, que começa dia 0 de inventário avançado e o outro que começou já no cross-border e depois foi para o inventário avançado. Então, depende. Mas os casos para se analisar são exatamente esses, assim, sabe? Diferença de necessidade do produto, quão complexo é esse produto, a logística desse produto e assim por diante. E todo esse estudo você ajuda a fazer, certo? A GlobalG, ela ajuda nesse estudo de viabilidade ali das vendas e etc. Exatamente, cara. Exatamente. Essa é a principal dor do e-commerce, né? Quando ele quer vender, ele até entra em contato com o pessoal que faz abertura de empresa, ele entra em contato com transportadoras, com DHL, etc. Mas aí ele cai assim, tá, mas quem que é meu concorrente? Qual que é o ticket médio? O que é o mercado americano? Qual é o imposto? Qual é o frete? E etc, etc. Então, vendo essa dor, foi que a gente criou o GlobalD para poder entregar essa informação de uma forma rápida,
no idioma de preferência e super acessível, né? Quando a gente fala de uma consultoria ou de várias consultorias para entregar essa mesma informação, a gente está falando de $20 mil no mínimo, né? Tá. E falando desse estudo que vocês ajudam a fazer, etc. Imagina o seguinte, eu entro em contato com você, tem um produto em questão, um nicho ali que eu quero ir para cima. Minha pergunta se divide em duas partes. Quanto tempo demora um estudo, em média, para a gente começar a entender se faz sentido? E a partir do momento que faz sentido, quanto tempo que demora para abrir o negócio e começar a vender? Tá, perfeito, cara, excelente pergunta. Para gerar os dados, hoje a nossa inteligência gera em segundos. Tá? Então, em segundos você tem informação. Desde imposto, desde volume de vendas, ticket médio, etc. Aí você viu, analisou, entendeu o mercado, viu que é um mercado com muito potencial e você quer ir para esse mercado. Aí você pode fazer o cross-border, certo? Que basicamente você vai precisar da sua página e-mail de pagamento para os Estados Unidos, talvez você possa fazer parte de alguns marketplaces permitem você trabalhar como um dropshipping ou até do cross-border. E vai precisar de um operador logístico, né? Então, nesse caminho, a gente indica ferramentas e empresas para te apoiar no cross-border. Agora, quero estoque avançado, quero ter a empresa, quero colocar uma certa quantidade de produto no Fulfillment Center nos Estados Unidos, a gente também tem os parceiros que trabalham desde a abertura de empresa até Fulfillment Center, que a gente indica nesse processo. Quanto tempo, né, todo esse processo? Eu diria que o cross-border é muito mais o fato de você ter a página em inglês com meio de pagamento e etc. Porque depois que você tem a página, você começa as campanhas, ou enfim, né, tem a sua estratégia e aí você começa a enviar os produtos. Então é mais uma questão de agência de desenvolvimento de Shopify, Vitex, do que do processo logístico e cross-border, etc. Quando você está no estoque avançado, ou seja, vai ter a sua empresa lá, aí tem um processo de abertura de empresa, leva em torno de um mês e pouquinho, e aí o envio em massa dos produtos, né? Então tem essa logística até o produto chegar, dar a entrada no Fulfillment Center e ficar disponível para venda. Então, um modelo é quanto tempo vai levar o desenvolvimento da página e o outro, claro, também vai ter o desenvolvimento da página, mas aí nesse meio tempo você tem a abertura da empresa e o processo logístico. Cara, eu diria que em menos de 2 meses, assim, você já pode consegue ter essa operação e essas vendas. E até, assim, você sabe melhor do que eu, cara. Hoje as ferramentas de VTEX, loja integrada, Shopify, cara, elas estão super avançadas com meio de pagamento, com plugin de logística e etc. Então, tá super avançado. Isso, na real, é um caminho inevitável. Eu acho que, assim como o brasileiro ele é acostumado a comprar de fora, e é super normal por uns Estados Unidos da vida, China. E, é só você ver o tanto de encomenda que chega da China todos os dias. Aqui em Curitiba são 500 mil encomendas por dia. Então, o lance é o seguinte, assim como é comum hoje comprar de fora, logo vai ser muito comum vender daqui do Brasil para fora. Exatamente. Só que ainda o empresário brasileiro, o empreendedor, ele está muito acostumado aqui a viver dentro dessa bolha, o que é normal, é uma curva de aprendizado, sim. Exato. Mas eu vejo como um futuro inevitável, sabe? Que vai ser muito comum você comprar de qualquer lugar e vender também para qualquer lugar. Eu tenho uma premissa que sempre que eu falo eu apanho bastante. Mas assim, eu acredito que o mercado doméstico, né, que são os bens e produtos e serviços criados e vendidos num certo local, então do Brasil, por exemplo, eu acredito que mercado doméstico vai ser uma definição que não vai existir mais. Tá? E vai ser mercado internacional, mercado global, etc. Então, eu acredito nisso. Não sei quanto tempo, mas eu acho que a gente já está caminhando para isso. Com certeza, cara. Eu também aposto total nisso, né? Porque isso já acontece de maneira, vamos dizer assim, indireta, né? Que a gente comprar tanto de fora, né? Cara, a minha mãe, ela tem 60 e... a minha mãe vai fazer daqui 8 dias. Ela vai fazer 63 anos. Legal.
e ela compra da China, Que massa. direto, sacou? Uhum. Então é um negócio super comum Sim. e vai ser, tenho certeza, daqui pra fora comum também. Também. Agora, sobre o mercado americano, né? A gente fala muito sobre Amazon. Você que tá de cabeça ali nesse mercado de fora, quais os outros canais famosos que existem lá que não são tão famosos pra gente daqui? Boa. Cara, o mercado americano ele tem muito nicho, sabe? Por ser um mercado muito grande, você consegue ter volume no mercado nichado. Então, além da Amazon, você tem... A Amazon hoje detém 50% do mercado americano, das vendas online. Aí depois você tem o Walmart, que está muito forte como marketplace nos últimos anos. E aí, em terceiro lugar, o eBay. E não que o Walmart tenha 30% e a Amazon 50%. Não, o Walmart tem 5,7%, se eu não me engano. O eBay 4,3% ou 4,1%. Alguma coisa assim. Ou seja, uma diferença muito grande com a Amazon. Mas aí você tem, por exemplo, o Wayfair, que é um marketplace de imóveis de decoração, similar ao Madeira. Você tem o Newegg, que é um marketplace de eletrônicos, de hardware. Você tem o Nordstrom, que é um marketplace de moda. Então, são marketplaces de nicho que... O Etsy, né, também, que é similar ao o que... Não sei se hoje ainda é o Olist, né, aqui no Brasil, para produtos feitos à mão, né? Artesanato. O Olist ele começou assim, mas ele já mudou bastante. Já mudou bastante, né? Então, assim, você tem uma diferença, você tem uma possibilidade de marketplace para estar inserido muito grande, além de só a Amazon ou o teu site próprio, sabe? Isso é muito importante. Boa. E vamos imaginar assim, ó, eu tô consolidado aqui no Brasil, certo? Tenho aqui os meus produtos, tenho produção própria, beleza. Quero ir pros Estados Unidos, quero com estoque avançado. Quero ter ali a operação logística. Na parte estrutural, o que você pode ajudar um cara como eu? Do tipo, poxa, Gabriel, a gente tem o nosso CD ali que a gente pode fazer expedição para você, ou não, de repente você precisa contratar um espaço físico, equipe, você consegue ajudar também nessa parte operacional? Hoje não. No passado, quando eu fazia parte da GlobalFi, sim. A GlobalFi tem até hoje, então super indico, que é o processo de fulfillment, né? Tem um warehouse em Orlando que recebe a mercadoria e faz o envio para diferentes países. Diferentes marketplaces e até diferentes países, né? Porque uma coisa que eu não comentei e veio agora, os Estados Unidos é a porta de saída também para outros lugares. É muito mais fácil você fazer uma exportação dos Estados Unidos para a Europa do que do Brasil para a Europa. Então você acaba participando de novos mercados também. Mas voltando, então a GlobalFi sim consegue te apoiar nessa estrutura operacional, desde a abertura de empresa, abertura de conta bancária, né? Tem o GlobalFi Banking, e aí o Fulfillment Center que fica em Orlando, que recebe mercadoria. Então é quase um full commerce, né? Só não tem a questão de marketplace e desenvolvimento de página e tal, de loja, mas toda essa burocracia é entregue, né? Inclusive para abastecimento de um FBA da vida ou desses outros marketplaces. Isso que é importante. Quando você está com a estrutura avançada, você não só participa de Amazon e fica elegível para o Prime, né? Porque você está dentro da Amazon FBA, mas você utiliza esse Fulfillment Center como um estoque pulmão. Então, para o eBay, para um outro marketplace, para o teu site próprio. Então, por isso que é sempre importante considerar ter um estoque avançado também. Legal. E o que você tem de dica do que você pode fazer e o que você não deve fazer enviando produtos para lá, começando a vender no mercado americano? Os principais insights assim que para quem vai começar precisa ficar de olho? Legal. Olha, eu diria que assim, é muito comum um empreendedor querer começar vendendo pro brasileiro que está nos Estados Unidos. O mercado da saudade e tal. Isso representa menos de 1% da população americana, né? A população total. Então, a minha sugestão é focar no mercado geral, né? Não só no falante de português ou de espanhol. É começar com um site próprio, Amazon e Marketplace de nicho. Começa com 3 canais de vendas. Por quê? Na Amazon você tem o volume. O Marketplace de nicho, você entende o seu concorrente e o seu consumidor, porque ele está ali dentro. E o site próprio para você ter os dados do seu cliente, né? E fazer
um lookalike, fazer uma campanha específica, etc. Então, começar com esses 3 para entender o mercado, tá? O que eu sugiro, assim, também de começo é, não utilize o Google Translate para fazer cópia de produto, cara, é muito comum. É bizarro, assim, de comum. Contrata um copy ou um AI, porque a descrição de produto no mercado americano é um diferencial, sabe? As descrições são enormes, são cheias de detalhes, de características, benefícios, então tem um grande diferencial. Daí no caso de não focar, né, no falante só de português, 1%, quando eu dou aula pro pessoal da Argentina, eu até deixo isso muito aberto, assim, porque a gente está falando de falantes de espanhol nos Estados Unidos. Representa 20% da população. Aí, cara, é um bom mercado, sabe? 20% não é tão ruim, não é 1%. Então, Nossa, 20% é gente pra caramba. E em 2050, os Estados Unidos vai ser o país com maior falante de espanhol. Poxa, são o quê? 400 milhões de habitantes? São 370, alguma coisa assim. Caramba, 20%. 20% falante de espanhol. Incrível. Então aí beleza, já é um mercado a se considerar, né? Mas mesmo assim, olha o todo, tá? E cara, algo que também acontece muito é não fazer essa primeira etapa de pesquisa de mercado e análise do contexto, sabe? Então a maioria dos casos de fracasso que eu acompanhei foi não ter um mínimo de estudo ali de mercado. Teve um caso que eu acompanhei que o cara comprou uma quantidade de colchões, ele tinha uma indústria parceira de colchão na Europa e enviou para os Estados Unidos. A numeração das camas dos colchões são diferentes. Não teve... Tipo calçado. Tipo calçado. O cara não ajustou, entendeu? Enviaram de volta a mercadoria. Foi enviado de volta. Nossa. Então, assim... E é um mínimo de estudo e de entendimento ali, de analisar o concorrente, analisar as descrições, o review... ver o imposto, ver qual é o código, ver as questões de compliance que a gente fala, né? Então isso é muito comum não fazer essa primeira etapa. É muito comum. Mas eu até entendo por quê. Porque quando se falava nisso, a resposta é, olha, contrata a consultoria aqui, aquela lá, pesquisa você por conta, faz isso e aquilo. Então, inclusive, essa é a nossa missão hoje, né? Facilitar isso. Então, eu até entendo por quê. Mas faça essa pesquisa, entenda esse mercado antes de dar o segundo passo. Excelentes dicas. E deixa eu perguntar agora pra você o seguinte. O que te vem na cabeça, não precisa falar a loja exatamente, né? Tá. Mas falando de um case legal, assim, que você possa falar, poxa, a gente fez um processo de abertura de um nicho tal que acabou dando tudo super certo. Vem algum caso na cabeça bacana, assim? Tem um caso de imóveis. Uma indústria de uma cidade pequena, no interior do Paraná, que estava estudando alguns móveis e dentro do nosso estudo a gente falou, olha, esse móvel aqui, por mais que ele tenha um volume absurdo, não é recomendado. Porque o ticket médio era muito baixo, mesmo fazendo conversão de custo em real, etc., cara, não fechava a conta. E um outro móvel foi super apoiado e começaram a fazer a distribuição. Mas aí impactou em algo que é, como eu vou fazer cross-border de um móvel? Nesse caso, inventário avançado. Então, de novo, cross-border não é depende de um monte de coisa. Mas esse é um caso bem legal, assim, e a indústria de móveis brasileira está indo muito bem no mercado americano. É mesmo? Muito bem, muito bem. Caramba. Então, isso você acredita que se deve ao quê? Pelo fato da logística lá ser mais preparada para itens maiores ou... Nem diria que preparada. Eu acompanho um caso de uma indústria do Rio Grande do Sul que teve problema com embalagens. Ela teve que reforçar a embalagem dela para o mercado americano, porque como lá tudo é muito automatizado, então você não tem um cuidado humano ali das coisas, sabe? É o processo da máquina ali, então eles tiveram que reforçar. É mais, cara, pelo mercado mesmo, pela demanda do mercado, no mercado consumidor, pela qualidade dos produtos. Tem um marketplace de nicho forte, que é o Wayfair, sabe? Então, isso conta muito. Interessante. São maneiras diferentes de ver aí o público-alvo, o produto em questão. E me veio até uma pergunta agora, que é o seguinte. Eu tenho, na minha concepção, assim, o consumidor brasileiro como exigente. Tipo, o cara quer 12 vezes sem juros, quer desconto, quer também um muito obrigado, assim, quando você vende pra ele, né? E, desconto,
parcelamento, entrega frete grátis, né? E entrega em poucas horas. É um consumidor, assim, delicado, na maioria das vezes. Como que você pode analisar o consumidor americano? É muito semelhante? É diferente? Ele confia mais? Como que isso funciona? Agora ficou bom, né? É muito próximo ao consumidor brasileiro. O que acontece, cara, é que a base cultural americana é com relação à confiança. Então é completamente diferente da gente, né? E acontece muito assim, o consumidor recebeu o produto tá danificado. Ele manda as fotos, tal. O e-commerce recebe. E o que ele faz? Ao invés de você devolver o produto para fazer a reversa, ele manda um produto novo. Enquanto você está preparando a reversa. Não, você nem recebe a reversa. Você fala, ó, pode ficar com esse produto, dá um fim nele, mesmo? tô te mandando um novo. Exatamente. Isso é muito comum. Porque é mais barato eu enviar um produto novo e confiar nesse cliente, né, que deu problema mesmo. Mas isso não vai funcionar para um ticket maior, né? Se for, sei lá, um eletrônico. Não, eletrônico talvez Mas não. daí eles fazem já o processo, sei lá, tá. Antes de mandar, eles já estão enviando uma nova unidade. Já. Caramba. Uhum. E acontece com móveis, acontece com roupa. Acontece muito, assim. Porque é a base de confiança. Cara, você falou que não tá funcionando, beleza, vou te mandar um novo aqui, você aí joga fora. Interessante, aqui no Brasil seria um pouquinho mais complicado, assim, de resolver. Ainda mais que a gente já sofreu assim, a gente chegou ao ponto de ter que colocar uma câmera na fila de separação, né? Um exemplo, assim, bobo até. Aconteceu de algumas vezes, claro que não é todo mundo. São pessoas, cara. Assim como tem o pessoal gente boa, também tem o pessoal complicado. Nos Estados Unidos também. Só que aqui putz, a gente já passou por altas. O lance, assim, sei lá, comprou 2 headsets. Daí você pega, faz o despacho, chega lá. Não, olha, eu comprei 2 e recebi 1. Você vai olhar daí no WMS, lá na fila de separação, foi 2. Você vai checar a pesagem na hora de mandar para a transportadora e a própria pesagem da transportadora tem 2. Você pega tudo aquilo, você manda na disputa ali, né? E todas as vezes a gente resolveu desse jeito. Que, não, realmente, chegou 2 aqui, mas foi meu irmão que abriu, e ele pegou um e eu fiquei com outro. Então, essa coisa da confiança, assim, realmente é um fit cultural. Mas isso acontece também nos Estados Unidos, tá? Isso acontece. Sim. Talvez não com uma frequência que a gente é acostumado aqui, mas acontece. Sim, com certeza. Ainda mais pelo fato de deixar as encomendas na porta de casa, isso aí é Verdade. surreal, cara. Incrível, incrível. Teve uma época que, se eu não me engano, era a GM Motors, estava em parceria com a Amazon, que instalava, não sei qual era o processo, mas em alguns carros, o entregador da Amazon conseguiria abrir o porta-mala, deixar a mercadoria, fechava o porta-mala e saía, sabe? Não sei se isso tá acontecendo ainda. Mas é nesse nível de sofisticação, sabe? De entrega, de logística que já acontece. Legal. Pedro, poxa, que papo da hora. Muito interessante, assim. Tenho certeza que é algo muito novo para muitos. Para mim também, né? Que vender fora do Brasil, assim, vender lá nos Estados Unidos. Eu queria que você deixasse um recado final aí para o pessoal sobre as oportunidades de começar a vender e também onde que a galera consegue te encontrar aí para eventualmente tirar uma dúvida ou outra. E lembrando que o Pedro, ele está dentro do E-Commerce Puro Plus, ele fez um módulo ali sobre vendas fora aí do Brasil e olha só como é importante esse conhecimento, né? Alguém que vivencia, que já fez isso várias vezes, está dentro do E-Commerce Puro Plus para ajudar vocês a darem o primeiro toque na bola nessa parte. Mas vamos lá, cara. Queria que você deixasse um recado final aí pra galera. Legal, cara. Acho que agradecer a oportunidade, não só do podcast, mas também de gravar o módulo. Acho que é fundamental para a audiência, né? Sobre o processo de vender nos Estados Unidos, de novo, se alguém falar que é fácil, né, e que vai fazer tudo para você, desconfie. Né? Ele não é fácil, mas ele é simples e existem boas ferramentas no mercado que apoiam diferentes momentos e etapas.
Para mim, né, já é uma realidade esse processo, mas eu sei que de forma geral não é. Mas eu sugiro que você possa investir um tempo, né, dedicar um pouco para entender um pouco mais, porque eu acredito que isso vai ser, sabe, uma próxima onda, assim como o Live Shop foi, assim como algumas coisas, foi não, ainda é, né? Algumas coisas surgiram e mudaram o rumo do e-commerce, sabe? Então eu acredito muito no mercado global, acredito muito na venda cross-border, na venda internacional, seja estoque avançado. E caso algo não ficou muito claro aqui, por favor, me escrevam. Pode me encontrar no Instagram, @PedroGlobal. Tô lá criando conteúdo, compartilhando e ajudando e sempre disponível para somar com o ecossistema. Boa. Você falou um negócio que eu quero agora fazer uma última pergunta. Claro. Você falou sobre o Live Shop, que no caso é o Live Commerce. Uhum. Como que tá isso nos Estados Unidos? Porque eu já vou te contar o que aconteceu comigo, mas como que tá esse lance lá? Cara, eu acho que não tão forte quanto no Brasil. O que eu acompanho, assim, é um pouco incipiente. Você acha? Ainda mais com relação à China. O que eu tenho visto. Poxa, olha que maluquice que aconteceu comigo esses dias. Eu tinha ido pro Meli Experience, o evento do Mercado Livre. O evento seria na quarta e na quinta. Eu cheguei em São Paulo na terça. Então, eu estava ali, estava na academia lá do hotel. Daí, fui entrar no elevador. Sabe quando você coloca o cartão para liberar para você subir pro andar que você tá? Sim. Não funcionou. Daí, você tem que ir lá na recepção, né? Falar, pô, olha aqui, o cartãozinho tem que ativar de novo. Daí, quando eu tava lá, eu tinha um chinês que ficou me olhando assim, ele chegou assim, pô, você é o Gabriel? Sim, sou eu mesmo. Ele, poxa, eu acompanho teu conteúdo e tudo mais, né? Tô aqui no Brasil. E num primeiro momento eu pensei que ele era um importador. Daí ele falou assim, não, eu trabalho na Kawai, que é o aplicativo lá, e beleza. Daí a gente conversou rapidamente, assim, foi bem legal a conversa, né? E eu sempre digo o seguinte, cara, quando você tem uma oportunidade de aprender sobre alguma coisa, é bom você aprender. E o papo tava tão legal, eu entendi que ele via valor ali no conteúdo do e-commerce puro, e eu falei, poxa, é uma oportunidade pra mim. Eu já mandei pra ele assim, onde que é o teu escritório? Ele é aqui no Vila Olímpia mesmo, cara. Tem 2 torres que são animais lá, que fica o escritório da Microsoft, do próprio TikTok, fica lá. E ele falou, na torre tal, lá, não sei o quê. Eu falei, cara, posso dar um pulo lá na sexta, então? Porque vai ter o Meli Experience, e ele ia no Meli Experience. E daí ele falou, pode. Beleza, eu fui lá. Meu, a visão de live commerce que eu tinha mudou totalmente. Pelo seguinte, eu perguntei isso pra você, porque eu não sei como está nos Estados Unidos. Só que basicamente é assim, ó. O que acontece na China tá quase que 3 anos à frente. Depois vem o Brasil. E daí tem a América Latina que tá 3 anos atrás do Brasil. Um exemplo, o mercado de infoprodutos. O que muita gente surfou há 3 anos atrás, hoje tá pegando fogo na América Latina. As pessoas estão indo com tudo, tanto que tem muito produtor digital que colocou o produto dele em espanhol para vender na América Latina. Beleza. O que eu entendi? Nós aqui já fizemos vários live commerce. A gente já fez uns 7 com Americanas, uns 3 com o Mercado Livre. A gente já fez com a Shopee também. Um ou outro performou bem, mas performou porque o marketplace em questão colocou uma grana. Ele investiu muito dinheiro ali e foi dentro sempre dos aplicativos dos marketplaces. Só que eles mostraram para mim, vídeos do que está acontecendo na China. De pessoas, tipo, 1 da manhã no meio da rua fazendo live commerce e vendendo alguma coisa como afiliado. E até mesmo, se você colocar no YouTube agora, escola de live commerce na China. Surreal, cara. Um monte de gente aprendendo a fazer lives e etc. Qual que é a minha visão? Assim, o que mudou pra mim? Até perguntei pra você. Primeiro, que já no Brasil, no Kawai, se você entrar, você consegue fazer uma compra sem sair do aplicativo. Vai ter o botãozinho lá pra você comprar
Não sei, tá fazendo uma live, ó, tem essa garrafinha, e etc, tal, vai ter lá o botãozinho já integrado com uma solução logística, lembrando que o cartão de crédito já fica no aplicativo. Uhum. Só que lá na China, o TikTok já liberou isso. Então você consegue comprar via TikTok. Uhum. E nos Estados Unidos, segundo eles, já estava liberado também. Uhum. No Brasil, quando liberar para Instagram e para TikTok, o cara que gera conteúdo, que ele influencia as pessoas, ele vai vender muito. Lembrando, não é de você ter uma empresa aqui, daí, poxa, Americanas quer fazer uma live comigo. O Shopee também, daí você coloca qualquer pessoa que não tem ali a desenvoltura do online, sacou? Sim. Só que o ponto é que eles estavam mostrando para mim nessa apresentação que na China, hoje, existem as celebridades do live commerce. Que da hora. Pessoas assim que vendem pra caramba, sabe? Sabe o Botini lá do Shopify? Tipo, vários botines dentro de casa, assim, que tem a manha, cara, de prender. É que nem as lives NPC. Uhum. Você olha aquilo e fala, meu, que ridículo. Sim. Até pra você tirar sarro, você gastou Sim. 15 minutos. Sim. Sim. Você tá lá dentro. Não, então, quando você compara com a China, cara, é incipiente. Né? Estados Unidos e China nesse... No live shop, né? Porque a China tá bizarra. É bizarro, mas eu acho que assim, ó, quem no Brasil se preparar pra isso, e eu não digo nem que você precisa ter o produto, mas como um afiliado. Lembrando, quando liberarem o botãozinho de compra para comprar dentro do aplicativo, é uma maneira de você driblar a guerra de preço. Essas celebridades lá na China, eles mostraram um caso de um maluco lá, um chinês, ele vendeu 80 milhões de reais em uma única live. Caraca. 80 milhões, cara. Então, eu acho que é muito do poder do condicionamento ali do influenciador em cima do produto. Só que é uma questão de tempo para isso acontecer aqui. E entendo que os grandes marketplaces sabem desse movimento e fizeram algo normal, que é tipo, poxa, vamos tentar fazer isso dentro de casa. Não performou tão bem. Só que um exemplo, se você parar para pensar, aqui no Brasil, é a Virgínia. Exato. Sabe? Que ela tem lá todo a vida dela. E assim, cara, produção de conteúdo é todo dia, tá? Não é assim, do nada, vou abrir meu Instagram, vou fazer um vídeo e vai bombar. Não. É todo dia você ali, como a Virgínia fez, e eventualmente colocando um produto, criando uma antecipação, e na hora ela faz a venda. Ela vendeu milhões via VTEX. Agora imagina ela, ali no Instagram, com o botãozinho de compra. Sinistro. Aí, meu amigo, se prepara. Ou um Reels que você faz de um produto que é curioso, com o botãozinho de compra. Que o Reels vai ficar ali, ó. Igual um TikTok. Então, quem se preparar para esse movimento do live commerce para valer, treinar suas skills na frente da câmera, vai fazer muita grana, cara. É assustador. Animal. Pedro, queria agradecer demais. Mais de 1 hora de papo aí. Foi muito bom. E deixa aí um obrigado rapidinho, mais uma despedida mais curta agora, que eu simplesmente mandei um discurso agora na última parte. Foi da hora, da hora. Não, porra, de novo, cara, obrigado pela oportunidade de compartilhar isso que a gente acredita ser fundamental para o futuro, né? Um agora e um até breve desse assunto. E, porra, de novo, fica à disposição. Pode me encontrar no Instagram, @PedroGlobal, e fico à disposição. Boa! E eu queria agradecer a você também que acompanhou esse bate-papo incrível aí. Um passo no futuro. Valeu demais. E a gente se vê no próximo podcast do E-Commerce Puro. Até a próxima.